Fluxos de trabalho de agentes não são apenas uma tendência, eles são o futuro da indústria de mais e mais empresas estão fazendo a mudança para fluxos de trabalho de agentes e isso está apenas começando porque estima-se que o mercado de agentes está indo de cerca de 7 bilhões de dólares este ano para cerca de 93 bilhões nos próximos 2 anos. Então eu posso dizer-lhe agora que sabendo como construir um suave fluxos de trabalho vai ser uma das habilidades mais valiosas que você pode ter, então neste vídeo eu vou quebrar por que você deve estar construindo um fluxo de trabalho suave, em seguida. Eu vou construir um ao vivo na frente de você para que você possa ver exatamente como ele funciona e no final eu vou mostrar como vender este se você quiser ganhar algum dinheiro com suas habilidades. Então vamos entrar nele. Então antes de construir qualquer coisa eu quero mostrar porque isso tudo importa porque não é apenas altura, isso é dinheiro real se movendo para tecnologia real. Agora o mercado de agentes está sentado em cerca de 8 bilhões de dólares por 2030 que é esperado para atingir 40 a 50 bilhões que não é apenas um pequeno salto que é uma indústria inteira sendo construída na frente de nossos olhos e não é apenas projeções sobre 25% das empresas já estão implantando agentes pilotos este ano e por 27 que o número vai pular para 50% para que metade das grandes empresas vai estar executando alguma versão de fluxos de trabalho de agentes nos próximos 2 anos e com isso vem massivas alocações orçamentais, novos requisitos security e uma tonelada de novas oportunidades para as pessoas que sabem como construir esses sistemas. Então, por que isso está acontecendo agora? O que está impulsionando a mudança é uma coisa que as empresas estão começando a atingir esse teto do que a automação tradicional pode fazer e eles estão começando a perceber que eles poderiam se mover muito mais rápido com mais agência. Fluxos de trabalho. Se você tem sido a construção de fluxos de trabalho em ferramentas como o final acabado ou Zapier, a perfuração que você mapeia a cada passo que você conecta os diferentes nodes ou blocos que você lida com os casos de borda sozinho e ele funciona até que ele quebre porque os fluxos de trabalho tradicionais vão quebrar quando eles atingem algo inesperado e quando isso acontece alguém tem que entrar manualmente e corrigir isso e que a manutenção que é o tempo que é finalmente dinheiro. Agora eu quero ser real com você aqui porque há um monte de ruído online sobre fluxos de trabalho de agentes que faz parecer que eles são apenas completar e magia e eles se fixam para sempre e isso é parcialmente true mas apenas em um contexto específico pelo menos. Agora porque quando você está ativamente trabalhando em uma ferramenta como código na nuvem e você desencadeia um fluxo de trabalho você mesmo e diga e vá pesquisar esses concorrentes e construir-me um relatório o agente está sentado com você. Algo quebra o agente pode pegá-lo no meio da corrida, ele pode ajustar sua abordagem, ele pode atualizar suas ferramentas e continuar indo que a peça de autocura é muito real e é incrivelmente poderoso enquanto você está construindo, enquanto você está iterando. Mas uma vez que você implantar esse fluxo de trabalho para correr por conta própria em um cronograma ou desencadeia por uma webhook, ou algo que é quando você está implementando o código, você está implementando as ferramentas, não o agente real em si. Então se você viu meus vídeos anteriores onde usamos o framework WT, estamos implementando os fluxos de trabalho W e as ferramentas T, mas não o agente. Mas vou cobrir isso mais em profundidade mais tarde durante a construção ao vivo. Se você está confuso, o que isso significa é que a capacidade de autocurar acaba por desaparecer quando o código está na nuvem executando automaticamente. Nesse ponto, ele se comporta mais como uma automação tradicional. Mas isso é uma coisa boa porque as automações são previsíveis, eles são deterministas e aqueles tipos são os melhores. Então onde está a vantagem real está em como você constrói a automação tradicional, é como construir uma pista de trem à mão, você está colocando cada trilho, cada interruptor, cada conexão, tudo por si mesmo, enquanto com um suave fluxos de trabalho é como você está apenas dizendo a uma tripulação com Construction Hey, eu preciso que você construa uma trilha de trem daqui para então eles a construem para você. Significa que se eles atingirem um problema duro em Construction eles o descobrirão para que você acabe com uma trilha de trem melhor, é construído mais rápido com menos erros porque o agente lidou com os casos de borda durante o processo de construção que você pode ter perdido ou não pensou e então a ideia é que você teste a batalha. É antes que você o implemente. Então você tem muita confiança que ele sempre funcionará. Em nossa analogia de trem, antes de implantar essa faixa de trem teríamos como 10 diferentes tipos de trens de teste em que eles seriam diferentes veículos, diferentes comprimentos e talvez diferentes rodas e queremos ter certeza de que nossa faixa pode funcionar para todos os diferentes tipos de trens antes de implantar e a razão por que isso é possível agora é porque a tecnologia é finalmente pega o LMS. Ter obtido confiável o suficiente para ser usado na produção e não estávamos apenas brincando com chatbots, mas esses modelos podem raciocinar que eles podem tomar decisões e eles podem executar tarefas multipasso com consistência real. Além de que temos coisas para usar como habilidades ou MCP ou 1 para 1, nós também temos infraestrutura como desencadeador 10 modal ou Vercel que tornam a maneira de implantação mais simples do que costumava ser e a maioria importante e temos ferramentas como nuvem. Código que torna tudo isso acessível para não desenvolvedores para que possamos ver que o mercado está absolutamente se movendo em direção a um sistema suave e os números o apoiam. Mas aqui está a pergunta que está em sua mente, isso significa que tudo que eu aprendi sobre net ou automação tradicional é inútil nem mesmo perto e deixe-me explique por que as pessoas que vão lutar com um fluxo de trabalho suave são aquelas que apenas saltam esses fundamentos e saltam diretamente para código nuvem dizer para construir algo e não tem ideia se o que está sendo construído é eles não sabem o que um webhook é ou como apps trabalham, eles não serão capazes de detectar quando o agente tomou uma má decisão porque eles nunca construíram a coisa manualmente. Eles mesmos agora que não é para dizer que um iniciante não pode aprender código nuvem e porque você entende como as automações funcionam sob o capô você pode comunicar exatamente o que você quer muito mais claramente e você verá. Uma vez que saltar para o build ao vivo é apenas como importante é ser capaz de se comunicar tudo certo. Então agora você entende por que os fluxos de trabalho do agente são tão grande coisa. Agora eu vou mostrar-lhe o quão simples é construir um fluxo de trabalho do agente usando código na nuvem. Aliás, se você quiser seguir junto com o que estou prestes a construir, você pode pegar todos os recursos e arquivos que você precisa completar e para livre na minha comunidade escolar livre, o link para aqui está abaixo na descrição, tudo direito.
Estamos agora em código de estúdio visual, que é onde vamos usar código de nuvem. Código de estúdio visual é apenas um mídia ou um ambiente de desenvolvimento integrado e que é onde, como eu disse, que vamos estar usando código de nuvem. Então, se você não tem isso e executar ainda, tudo o que você tem a fazer é ir para o navegador e type em código de estúdio visual e baixar o direito para o seu sistema operacional e, em seguida, uma vez que você abrir, que deve olhar como esta primeira coisa que você tem que fazer é instalar a extensão de codificação em nuvem. Para que você vá passar aqui para o lado esquerdo, você vai abrir extensões, em seguida você vai ver aqui código em nuvem, ou se você não vai pesquisar código em nuvem, e uma vez que você que abra ele vai pedir para instalá-lo e, em seguida, uma vez que você fazê-lo, você vai apenas pronto para entrar com sua assinatura em nuvem. Agora você tem que estar em um plano pago para a nuvem a fim de acessar a nuvem. Código, como você pode ver na versão gratuita, você não tem código na nuvem, mas aqui na versão paga você faz para que você possa começar com um plano profissional em $17 por mês, em seguida. Se você precisar, se você continuar atingindo limites, você pode atualizar para Max, que você vai estar no plano Max e é um incrível retorno no meu investimento. Então eu só iria com o Max, mas você vai ser autenticado e então ele vai trazê-lo de volta aqui. Agora podemos ir usando o código na nuvem e construir fluxos de trabalho. Então eu vou fechar essa tela e o que vamos fazer agora é que vamos abrir um projeto. Então neste lado esquerdo eu vou ir aqui para explorar e isso diz que você ainda não abriu uma pasta, abra uma pasta. Então quando estamos na nuvem código vamos estar trabalhando dentro de uma determinada pasta e aqui eu penso como este é o projeto em que estamos trabalhando. Então, eu estou going to click open folder and eu estou going to open up a blank project so you can see eu estou a folder code newsletters demo and there's nothing it completely fresh. Eu estou going to click select folder and now we can see nos estamos in this project. Eu estou real quick just going to close out of this and close out of this just so we have a really clean interface to look at with not much going on and can explain what nos estamos about tudo só to make this as simple as possible in cloud. Código, temos um agente, temos arquivos, que ao lado esquerdo é onde vemos esses arquivos, que veremos diferentes fluxos de trabalho, que veremos ferramentas, que veremos todas essas pequenas coisas, em seguida. No lado direito que teremos o agente de código na nuvem e que é onde falamos com ele, que planejamos com ele, que nos faz perguntas e ele executa e escreve o código ou constrói o fluxo de trabalho para nós. Então se eu voltar para o código de estúdio visual e eu clique duas vezes aqui, então eu abri este botão que diz código de nuvem. Este é onde nós abrimos o verdadeiro agente de código de nuvem. Para que eu feche isso, você pode ver isso é o que estamos falando agora, arquivos neste lado e não há nada ainda e o agente de código de nuvem aqui. Agora o que temos que fazer em seguida é dar código de nuvem um arquivo de nuvem.md que é apenas instruções para este projeto específico e você pode apenas pensar sobre isso como um sistema prompt. Quando o usuário envia uma mensagem para o nosso agente de código na nuvem, ele não apenas processa o que dissemos e responde a nós, mas também sempre lê o arquivo CloudMD. Por isso é onde você vai colocar importante coisas como as pastas são colocadas, onde encontrar seus diferentes arquivos, o que é o objetivo final é qualquer framework que você possa estar usando. Então neste caso o que vamos fazer é que vamos usar um framework chamado WAT, que significa agente de fluxos de trabalho e ferramentas. Tão real rápido se você pular para minha comunidade livre e você vai para o Classroom e, em seguida, você clique no código da nuvem aqui, você vai ver o atcloud.md e você pode ir em frente e baixar este arquivo aqui. Uma vez que você baixou esse arquivo, você pode arrastá-lo aqui para o lado esquerdo e ele deve aparecer como nuvem.md e se você quisesse, você poderia ler através deste todo sistema prompt para ver o que estou dizendo sobre como construir fluxos de trabalho, como construir ferramentas, como continuar aprendendo e como configurar suas pastas e tudo, mas eu não vou ler tudo isso agora. O que eu vou fazer é apenas dizer código de nuvem para configurar o projeto, ler o arquivo CloudMD. Em seguida, configurar o projeto e a estrutura e, em seguida, vamos começar a construir fluxos de trabalho juntos. Então eu vou apenas atirar que fora e vai seguir em frente, ler isso e ter tudo pronto para que veremos em breve. No lado esquerdo temos todas as nossas diferentes pastas configuradas. Mas enquanto está passando e fazendo isso, eu só vou explicar o que essas coisas diferentes são. Tão agente, que é o verdadeiro agente de código de nuvem que acabamos de falar, como você viu, e o agente usa fluxos de trabalho e ferramentas para nos ajudar a automatizar as coisas. Então a primeira coisa é fluxos de trabalho. Estes são marcação. Arquivos que você acabou de ver semelhante ao CloudMD e parece como este é complete muito linguagem natural que você poderia ler através de cada linha e entender exatamente o que está acontecendo nele. Apenas usa coisas como sinais de libra e dashes e asteriscos para separar como o que é um cabeçalho e o que é usado é um estresse importância. Para o agente, fluxos de trabalho são processos de linguagem natural, instruções. Por isso agora vamos apenas usar uma analogia de uma receita. Os fluxos de trabalho, a receita para que você teria um fluxo de trabalho para como cozinhar um bolo de chocolate e quando você quer cozinhar que bolo de chocolate ele vai dizer o que fazer em determinada ordem para que ele vai dizer precomer o forno para este ferver alguma água. Eu não sei por que você água fervente para um bolo craque 2 ovos em uma tigela medir fora uma xícara de farinha. O que é e que são as ferramentas para que as ferramentas são todos os ingredientes, mas sem a estrutura do fluxo de trabalho dizendo usar a ferramenta 1. Então a ferramenta 5, então a ferramenta 7, então a ferramenta 10, sem a ordem e a estrutura as ferramentas são inúteis para que os fluxos de trabalho dizem ao agente como construir as ferramentas e o que é legal sobre ambos estes é como eles estão sendo construídos e como eles estão sendo usados. O agente irá melhorá-los ao longo do tempo se ele comete erros ou se ele aprende coisas. Então é por isso que usamos o framework de WAT para construir nossos fluxos de trabalho com código na nuvem. Então agora que isso está feito, você pode ver que isso está terminado e é dito que o projeto está configurado. Aqui é um resumo da estrutura, aqui é o que eu entendo que vamos construir fluxos de trabalho neste projeto em torno de operações newsletter.
What Framework eu vou agir como agente, eu vou ler fluxos de trabalho, eu vou executar ferramentas, eu vou lidar com erros e melhorar o sistema, eu tenho Python pronto para ir e eu vou armazenar segredos no ponto .env para que este é onde vamos colocar nossas chaves API em vez de colocá-los diretamente em cloud para que eles possam ser expostos quem onde bem. Então o que eu vou fazer é ir em frente e fazer um corte claro apenas para se livrar desta conversa e podemos começar. Fresco e vamos começar a planejar este fluxo de trabalho que queremos construir. Antes de começar a planejar, vou mudar isso para o modo de planeamento para que você possa ver que estamos em permissões de bypass que você pode ir perguntar antes de editar, você pode ir para adicioná-lo automaticamente, mas eu quero ir para o modo de planeamento e é import como falamos anteriormente para poder comunicar o que você quer. E a coisa legal sobre o código de cloud é quando nós lhe damos um plano. Mesmo que seja bastante ambíguo, ele vai voltar e dizer ok. Para que isso seja eu preciso saber x, y e z, então eu vou dar-lhe um bastante ambíguo prompt aqui, então você vai vê-lo, nos faça perguntas e planeje este fluxo de trabalho para nós. Ei Claude, eu quero construir um fluxo de trabalho que será uma notícia letter automação. Eu quero ser capaz de dizer que eu preciso de uma notícia letter sobre um determinado tópico e você vai fazer pesquisa, você vai estrutura-lo em HTML, você vai fazê-lo parecer bonito e você também vai criar alguns infográficos para ir com ele. Então ajude-me a descobrir o que a pilha de tecnologia para usar aqui, o que mais você pode sugerir que eu ainda não pensei. Então eu vou atirar que agora se estamos no modo plano ou bypass. O que acontece é que o agente começa a pensar e ele começa a testar as coisas. Então ele está pensando que está lendo através de arquivos. Ele tem essa pequena coisa que dirá computação ou deciframento ou Vebrin ou o que quer que seja. É apenas um monte de pequenas palavras estúpidas, mas isso só mostra exatamente o que está fazendo tudo certo. Então nós apenas atingimos o ponto onde está nos fazendo algumas perguntas antes de continuar trabalhando no plano. A primeira coisa é para a pesquisa. Você quer adicionar uma pesquisa externa API para pool em dados. Então o que eu vou fazer é dizer sim, certo. Let é apenas ir em frente e fazer perplexidade para a entrega. Pergunta se queremos usar Behavior ou se queremos apenas enviar o arquivo HTML para agora. Eu estou apenas indo em frente e dizer let é apenas enviar isso em Gmail e agora ele nos pergunta sobre ativos de marca, que é legal. Então se queremos, nós podemos enviar algumas diretrizes de marca ou logotipos e coisas como isso para garantir que as notícias letters são sempre formatadas e eles se sentem na marca. Então eu vou seguir em frente e dizer que sim, eu vou fornecer alguns ativos de marca. Então o que acontece é que ele volta com o plano final. Let eu só um pouco para que possamos ver que um pouco melhor. Vamos seguir em frente e ver o que veio com isso. Newsletter, fluxo de trabalho de automação que queremos realizar a pesquisa. Gerar HTML com design visual polido, criar infográficos para acompanhar o conteúdo, obter uma camada de pesquisa. Temos a geração de conteúdo, obteve as infográficas de modo que diz que poderia usar estatísticas de dados infográficos ou poderia usar SVG. Por que não? Geração de imagem é muito imprevisível, não pode incorporar. Eu vou continuar e dizer que eu queria usar Nano Banana, então eu vou continuar e typing aqui para os infográficos. Eu quero que você, para gerar imagens usando Nano Banana, você pode usar uma plataforma chamada aqui para que isso só mostre a importância do modo de plano e ler através do plano para que você possa ter certeza antes que ele comece a construir tudo o que você gosta, o que ele vai fazer bem. Agora que o novo plano foi feito, você pode ver a pilha de tecnologia vai ser pesquisa com perplexidade, o conteúdo será escrito com Claude, os infográficos serão criados com Nano Banana. Vamos escrever o e-mail em HTML, em seguida, enviá-lo via Gmail e até mesmo vem com uma seção aqui sobre coisas que o usuário não considerou. Então coisas como metadados da linha de assunto, da revisão humana, consistência da marca, tudo isso, type de coisas. Agora a última coisa que eu esqueci de dar era meus ativos de marca. Então o que eu vou fazer? Real rápido, antes de nós aceitar ou continuar trabalhando no plano, eu vou criar uma nova pasta sobre aqui. Eu vou chamar esta marca sublinhar ativos e você pode ver eu arrastou em duas coisas. Eu arrastou em ICE, que é o nosso logotipo, e eu arrastou em nossas diretrizes de marca. Então eu quero a notícia letter para ser formatado desta forma, então eu vou clicar em nenhuma chave de planejamento e eu vou dizer Claude que ele precisa use esses dois ativos. Então o que é legal é que eu posso diretamente marcá-los. Então eu estou dizendo certifique-se de que toda notícia letter é branded com base em meu logotipo e diretrizes de marca. Então para o logotipo eu vou fazer e eu vou para type 1 mais e você pode ver que ele vai mostrar ICE-PG. Em seguida, aqui eu posso fazer no ICE e eu vou clicar em diretrizes de marca. Então agora ele vai olhar para essas duas coisas exatas e ele vai ser capaz de garantir que o notícias letter é marcado bem. Então desta vez o plano parece para ir e eu só vou seguir em frente e aceitar automaticamente. Eu vou ligar as permissões de bypass para que ele vai construir tudo fora. Ele vai colocar os diferentes arquivos que precisamos. Então nós deveríamos ser capazes de apenas adicionar nossas chaves à API e então testá-lo para que o que ele está fazendo agora é criar um para fazer lista. Isso é todas as coisas que ele tem a fazer e como ele complete eles, ele cruza-los para que é legal porque você pode trabalhar em algo diferente em uma tela diferente. Basta verificar no código da nuvem para ver onde ele está e se ele precisa de qualquer ajuda. Agora você pode estar se perguntando sobre este modo de permissões de bypass. Se você não vê isso, você só tem que ir para suas configurações em suas configurações de pesquisa de código da nuvem. Em seguida, aqui você será capaz de ver permitir perigosamente saltar permissões que se transformam em permitir o modo de bypass permissões ok. Então o que está terminado está nos dizendo aqui é o que foi construído para que ele criado para configurar arquivos que podemos ver aqui. Ele tem notícias letter estilo que só mostra como as cores e o texto no fundo e tem os destinatários que é onde precisamos adicionar quem isso está sendo enviado para que este é onde vamos adicionar uma enorme lista de nossa lista de e-mail. Então criou 1, 2, 3, 4, 5 ferramentas diferentes. Se eu abri-las aqui, as ferramentas são pesquisa, gerar assembleia infográfica, HTML, enviar via Gmail e arquivo para folhas e aqui é o que todas essas 5 ferramentas fazem e então
Claro, temos o fluxo de trabalho real aqui que é o nosso arquivo de marcação que mostra passo a passo como construir as notícias letter e que ferramentas para usar e está é a complete linguagem natural apenas explicando o processo. Então agora que todos eles foram criados, a última coisa que temos que fazer antes de testá-lo é temos que dar-lhe credenciais, então Anthropic Perplexity chave, em seguida, nosso Gmail. Então o que eu faço é eu vou para a Perplexity pegar meu API chave, eu iria entrar no ponto .env, em seguida, sobre aqui é criado estes detentores de lugar todos. O que eu tenho que fazer é colar em minha chave API, em seguida, toque em salvar para ter certeza de que tudo isso salva, então eu vou continuar e fazer isso agora de outras chaves API ok. Então nós fizemos tudo o que nos disse para fazer, temos configurado todas as nossas credenciais, pelo menos eu espero que tenhamos. Se nós correrem qualquer erro, o código nuvem deve consertá-lo ou dizer-nos o que fazer. O que eu vou fazer agora é apenas desligar um prompt e escrever-me uma notícia letter sobre um gentil, então eu só disse escreva-me uma notícia letter sobre um gentil e isso é o que ele está fazendo agora. Ele está olhando através dos fluxos de trabalho relevantes e ferramentas e ele vai descobrir o que fazer aqui. Você pode vê-lo, disse eu encontrei a notícia letter fluxo de trabalho começando. Com o passo 1 eu vou fazer alguma pesquisa que você pode ver depois que ele vai planejar e gerar os infográficos. Ele vai escrever o conteúdo da notícia letter, então temos um ponto de revisão humana. Ele vai obter a aprovação da linha de assunto e, em seguida, se for aprovado, ele vai seguir em frente e enviar a notícia letter. Então agora seu trabalho neste momento é apenas assistir e garantir que ele está fazendo tudo certo e se ele entra em problemas ele deve consertar-se. Mas às vezes pode precisar de você para ajudar a direcionar na direção certa. A primeira corrida de teste é a única onde é porque você tem que ver como ele funciona, mas depois disso você deve ser capaz de confiar que ele vai correr perfeitamente toda vez. Aqui você pode ver que já estivemos em nossa primeira edição, havia um problema de Unicode codificação, mas ele só vai seguir em frente e corrigir isso e isso é ótimo porque eu não sei o que isso significa. Então eu estou feliz que ele entende o que fazer para que você possa vê-lo planejado. 3 infográficos, ele tem um crescimento de mercado, ele tem um roteiro Gardner e ele tem métricas de impacto. Então aqui está um exemplo, ele estava tentando gerar essas infográficas usando a chave. E ele estava recebendo um erro. Então o que ele fez é olhou para o problema, ele disse deixe-me investigar para encontrar o correto endpoint. Ele fez algumas pesquisas na web, ele olhou através dos documentos, ele fez várias pesquisas como você pode ver e descobriu que os pontos finais mudaram e agora ele é capaz de mudar a ferramenta para que ele funcione desta vez. Vamos. Então é que eu encontrei a correção, aqui é o endpoint certo. Deixe-me atualizar a ferramenta para que isso não aconteça novamente e agora ele só foi em frente e corrigir a ferramenta, tudo certo. Neste ponto ele fez um passo de revisão humana e poderíamos dizer que não queremos isso se não quisermos. Mas por enquanto vamos só vá em frente e ver o que quer que ele quer que nós aprovemos uma linha de assunto que nos pede para escolher qual vou ir em frente e enviar 5 então veremos a saída final ok. Então algumas coisas acontecem. E eu estou feliz que eles fizeram. Então eu posso mostrar-lhe como você precisa para corrigir isso. A primeira coisa é que nós temos o e-mail, mas o HTML é tudo confuso. Ele veio através com uma cor de fundo, mas então tudo isso é apenas horrível. Então nós vamos ter que corrigir isso. A segunda coisa é eu dei o errado Google Shade para arquivar para folhas porque havia algum problema de acesso. Então eu vou ir em frente e corrigir que folha ID e eu estou apenas indo usar meu idioma natural para dizer. É que isso é horrível, eu atualizei a ficha de identificação. Mas o e-mail real que recebi a compla é muito horrível, eu não consigo ler nenhuma delas, nem faz sentido verificar em descobrir o que aconteceu e tentar enviá-lo novamente para que ele vá em frente e diagnosticar o que aconteceu e... Em seguida, esperamos enviar-nos uma versão melhor para que mais uma vez ele encontrou o problema. Descobriu exatamente como consertá-lo e agora está atualizando o fluxo de trabalho na ferramenta para que não aconteça novamente agora. É claro, o código da nuvem não é perfeito, vocês podem ver que nesta demonstração. Mas pense se você estava fazendo isso em outra coisa como terminado M ou algo que é um pouco mais manual e você estava correndo para esses problemas e você teria que voltar e corrigir toda a lógica você mesmo e tentar depurar tudo isso. Eu estou apenas dizendo para consertá-lo e depois como fazer outro trabalho ou ir para outra sala e... aguardando por ele para descobrir por conta própria o que agora ele resolveu tudo e se eu passar para o meu e-mail nós vemos esta notícia letter. O que acontece quando para de esperar por instruções podemos ver que temos o nosso logotipo para cima, nós temos as inteligência. Breve ele não pensa que é junho 26 que está errado. Mas podemos corrigir isso muito facilmente, mas agora nós nos movemos para a notícia real letter e tem em mente que isso começou com um prompt que disse escrever-me uma notícia letter sobre um gentil que era também ao longo das notícias letter pagar attention para o fato de que está usando nossas fontes, que está usando nossas diretrizes de marca, nossas cores, tudo isso nesta notícia letter. A primeira seção é sobre a paisagem do mercado e explosão que não pode ser ignorado. Eu não vou seguir em frente e ler todo este texto que só levaria muito tempo e Nano Banana gerado imagem com texto com gráficos e esta infografia também. Aderindo às nossas diretrizes de marca e seção 2 temos arquitetura, temos um pouco de uma cotação aqui, se continuarmos a rolar para baixo temos algumas mais estatísticas, temos seção 3 temos outra cotação e temos outra infografia novamente aderindo às nossas diretrizes de marca e usando um pequeno logotipo aqui também e aqui o resto da notícia letter vai temos a seção 4 e podemos ver nosso terceiro e final infográfico que tem uma versão diferente do logotipo do WISE, bem como nossas diretrizes de marca, então isso foi uma iteração. Há muitas coisas que podemos melhorar aqui e tudo que faríamos é abrir o código da nuvem e pediríamos para torná-lo melhor usando a linguagem natural. Poderíamos ter certeza de que cada infográfico que ele cria usa nosso logotipo real em vez de prompt em algum logotipo do WISE termina com algumas tomadas-chave. Então temos que ele termina com algumas tomadas-chave, temos um apelo para ação aqui, então todas as fontes que podemos clicar e que nos levaria para esse site real onde ele pule dos dados de que foi a versão 1 das notícias letter e eu acho que é bastante sólido agora.
Coisa legal sobre esses projetos e código nuvem é como você usá-los, mas eles ficam melhor e melhor a cada vez que eu executar este fluxo de trabalho que ele pode encontrar. Outra coisa, ele vai atualizar sua nuvem MD, ele vai atualizar seus fluxos de trabalho, ele vai atualizar suas ferramentas, como eu darei mais ativo de marca, como eu dou a ele mais contexto e mais conhecimento, ele só fica melhor e melhor, em seguida. Uma vez que você confiar nos fluxos de trabalho reais e ferramentas, que é quando você vai em frente você voltar a isso e, em seguida, uma vez que você confiar nos fluxos de trabalho e as ferramentas que você criou usando a nuvem. Código você levaria essas duas coisas e você puxa aqueles em como um repositório GitHub e você sincronizaria aqueles para algo como TriggerDay ou Modal. A fim de fazê-los correr todas as segundas-feiras às 6 da manhã ou diariamente, algo como que eu não vou mergulhar nisso neste vídeo, mas se você quiser ver onde eu fiz, então eu vou marcar um aqui. Então o que vocês só viram aqui foi eu usando quase nenhuma prompt, apenas usando minha linguagem natural, dando-lhe alguns logotipos e cores, em seguida, nos dando uma saída boa para uma notícia letter. Agora uma coisa que não cobrimos neste vídeo, mas vamos cobrir muito mais no futuro, é como você poderia fazer seus fluxos de trabalho ainda melhor e que a ideia de usar habilidade, se é uma habilidade que você cria a si mesmo ou se é uma habilidade que outra pessoa já construiu, então as habilidades são apenas o sistema prompts que você poderia carregar quando precisar deles. Então vamos diz que você pede ajuda na nuvem. E você pode projetar-me um site, o agente irá então verificar todas as habilidades que ele tem acesso e ele virá com base em todas essas habilidades, faz o meu pedido atual, exige isso, então é quase da mesma maneira que decide se deve use uma ferramenta ou não. Por exemplo, há uma habilidade de design front-end que torna o código na nuvem muito melhor no design de sites, e se eu estiver construindo um projeto onde eu preciso para ser capaz de construir sites, eu diria para sempre invocar a habilidade de design front-end, e a razão que estou trazendo isso é porque você pode criar o seu próprio. Então o que eu poderia fazer nesta versão é, uma vez que eu percebo o que eu estou fazendo sobre como ele cria notícias letters, eu vou dizer para transformar isso em uma habilidade. Então talvez seja a habilidade de fazer infográficos olhar polido com o logotipo do eixo no canto superior esquerdo, e eu poderia criar essa habilidade para que cada vez que ele precisa criar um novo infográfico ele leia primeiro e então ele faz suas saídas muito mais consistente. Então eu sei que isso parece um pouco intimidante no início, mas espero que você perceba, depois de assistir a isso, como foi fácil para mim fazer isso mais uma vez com quase nenhum conhecimento técnico, que não configuramos nenhuma API, chamadas que não fizemos nada, como que apenas falamos com ele. Mas agora a questão é como você transforma uma habilidade como esta em renda. Então isso é algo que eu vejo o tempo todo, um proprietário de negócios para vídeos do YouTube ou postagens do LinkedIn ou o que quer que seja e vê flash demo. Talvez seja um agente de voz ou um chatbot legal ou um painel de aparência louca e eles veem a você ou alguém como agência de e eles dizem que eu quero isso. Mas quando você se sente para o seu negócio e suas operações, que não é o que eles precisam em tudo, o problema real é que os leads podem estar caindo através das rachaduras ou o embarque está demorando demais ou a toneladas de entrada de dados manual, ainda em só pensar sobre isso como um encanamento. Se você tem um pipe que está entupido, não importa quanta água você derramar nele, não vai fluir mais rápido. Se há um entupimento, a maioria das empresas estão aqui tentando colocar tanta água no pipe possível, contratar mais pessoas jogando em problemas aleatórios. Mas o que eles precisam é alguém que pode vir e encontrar o entupimento e, em seguida, limpar. Que então começar a adicionar mais água, em que a habilidade se você pode cortar o ruído, identificar real constraints e desligar que pipe que vale a pena mais do que construir algum agente super flash que parece legal, mas não move a agulha. A construção em si também não é o que as empresas estão pagando, porque construção está se tornando mais fácil e mais fácil a cada dia, que é uma boa notícia, mas também traz algum pânico porque mais pessoas podem virar essas automações muito mais rápido e que está se tornando um pouco mais comoditizado. Então se você está tentando competir em eu posso construir automações, você vai estar em uma corrida para o fundo. O que você precisa fazer é agir como médico, não um farmacêutico. Eu tenho usado esta analogia muito no meu canal. Um farmacêutico apenas preenche uma prescrição que a outra pessoa escreveu. Mas um médico se senta com o paciente, faz perguntas, executa diagnósticos e calcula o que está errado antes de qualquer coisa. Então prescrito, que é a diferença entre alguém que apenas constrói fluxos de trabalho e alguém que vai pagar dinheiro sério para trabalhar com. Então quando você está falando com um proprietário de negócios, que você não está liderando com eu construir fluxos de trabalho de agência e nuvem. Código, eles não se importam que você está liderando com eu posso poupar-lhe X quantidade de tempo por mês, você está liderando com eu posso salvar este processo X porcentagem de erros, e é exatamente por isso que você não deve estar se preços ou porque se você pode construir algo em 30 minutos que acaba salvando o negócio, let é apenas dizer 20 horas por semana, que não é um trabalho de 30 minutos que é dezenas de milhares de dólares em valor ao longo de um ano. Então se você preços você mesmo em uma taxa hourly, você está colocando um teto em seu rendimento e você está completamente ignorando o valor que você está entregando. Agora hourly pode ser no início, quando você está apenas começando e você está construindo confiança e você precisa obter suas primeiras vitórias. Mas uma vez que você pode mostrar o rei as horas, salvar o custo eliminado, a receita gerada, todas essas coisas, então seu preço deve refletir que o valor, não seu tempo de negociação para o dinheiro, não é muito escalável. Então aqui é uma maneira simples de pensar sobre isso: você sentar-se com um cliente, você descobrir seus processos e você calcular que este sistema vai salvá-los $10.000 por mês. Agora Let diz que você cobra $5.000 para que construir, que deve ser um não brainer para eles. Eles fazem seu dinheiro de volta em 2 semanas, então tudo o resto é apenas lucro para o negócio e também é muito para você, porque essa construção pode ter levado você alguns dias, talvez algumas semanas. Que é o preço baseado em valor que todo mundo ganha. Agora em termos de encontrar clientes, eu fiz um mergulho completo em outro vídeo que eu vou seguir em frente e vincular aqui.
Mas em um alto nível a abordagem é simples, você não precisa de uma enorme audiência, você não precisa para começar uma agência cheia, você só precisa para começar conversas com as pessoas certas, você. Precisam ser transparentes sobre o que você está construindo e liderar com como você pode ajudá-los uma vez que você fornecer a solução que você ficar por perto, porque uma vez que esse primeiro sistema está funcionando e eles veem os resultados,